tem nova criatura, irmão, no nosso meio. Amém, Jesus. Amém. Porque, irmãos, quando eu escolho ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho que ter dentro de mim uma convicção. Uma convicção de que para ser uma nova criatura eu tenho que ter a minha vida restaurada por Cristo. Então o que é isso? Ter dentro de mim uma convicção para uma vida restaurada. É que a partir do momento em que eu estou em Cristo Jesus, se antes eu mentia, agora eu tenho minha vida restaurada, eu não vou mentir mais. Se antes eu tinha dentro de mim a soberba, aleluia, agora eu sou nova criatura, eu não sou soberbo mais. Se eu tinha dentro de mim a inveja, agora eu sou nova criatura e eu não vou ter mais isso dentro de mim, porque as coisas velhas se passaram e hoje eu tenho diante de Cristo uma vida restaurada por Deus. Então, irmãos, ter uma vida restaurada é deixar para trás tudo aquilo que me afasta de Deus. É deixar para trás tudo aquilo que outrora eu fazia, que desagradava o olhar de Cristo sobre a minha pessoa. Isso é ter, irmãos, uma vida restaurada. É ter um coração rendido diante de Deus, ô Espírito Santo. É entender, aleluia, que para me ter, aleluia, uma vida restaurada, aleluia, eu tenho que ter dentro de mim uma convicção, aleluia, de que eu tenho que ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, uma vida restaurada exige de mim e de você renúncia. Uma vida restaurada vai exigir de nós renúncia de coisas que às vezes até parecem bons aos meus e aos teus olhos. Mas para me ter uma vida restaurada, eu vou ter que renunciar, porque é bom ao meu olho, mas não é agradável ao olho de Deus. Então eu tenho que deixar isso para trás. O texto é claro em dizer: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Tudo passou a ser diferente. Eu passei a ter uma nova história. Antes, uma história sem Cristo, mas agora uma nova história com Cristo. Glória a Deus. Então tudo se fez novo. Glória a Deus. E é necessário, para que eu tenha uma vida restaurada, que eu esteja com esta minha vida alicerçada na palavra. Aleluia. Que eu esteja, aleluia, com essa minha vida alicerçada no querer, no centro da vontade de Deus. Porque uma vida restaurada, ela exige restauração verdadeira. João 4 vai falar acerca da mulher samaritana. Ela chega no poço, à beira do poço, e a vida dela era de um jeito. Ela vivia, aleluia, uma vida de pecado, uma vida adúltera. Mas aí Jesus vai confrontar aquela mulher. De que maneira? Eu disse isso na matriz sexta-feira e volto a repetir aqui. Jesus vai olhar para aquela mulher e vai perguntar, e vai dizer para ela: vai chamar o teu marido? E o que ela vai dizer? Não tem. Jesus vai responder o que para ela? Disseste bem que você está nessa sem vergonha, isso é muito bom. Meu Deus. Então Jesus confrontou aquela mulher. Aí ela vai olhar para Jesus e vai dizer: eu vejo que tu és. A transformação começou. A mulher que chegou à beira do poço adúltera saiu do poço crente. A mulher que chegou à beira do poço, aleluia, cheia de pecado, saiu, aleluia, anunciando a palavra. Isso é ter vida restaurada. Isso é ter um coração rendido, aleluia, diante de Deus. Aquela mulher à beira do poço, ela foi transformada. Oh Espírito Santo de Deus. Ela teve a sua vida à beira do poço restaurada. A mulher que chegou à beira do poço adúltera saiu de lá crente. E a Bíblia diz que ela sai e entra dentro de Samaria, anunciando, aleluia, que aquele ao qual ela encontrou no poço era o Cristo, era o Messias.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então aquela mulher, quando Jesus a confrontou, ela olhou para dentro de si. E creio eu que aquela mulher pensou, não, eu preciso fazer diferente. Eu quero ser uma nova criatura, mas eu preciso fazer com que tudo seja novo. Eu preciso ser nova criatura. E é aqui, irmão, que começa a verdadeira restauração. Aleluia. Glória a Deus. Aqui que começa, aleluia, a verdadeiramente ter uma vida restaurada. É quando eu reconheço que eu preciso mudar. Aleluia. É quando eu reconheço que para ser nova criatura eu tenho que deixar as coisas velhas de lado. Glória a Deus. E fazer com que tudo seja novo. Aleluia. Um outro exemplo que nós temos dentro da palavra de restauração é o exemplo do apóstolo Paulo. Eu costumo dizer, já ouvi um pregador dizer, e peguei isso para mim, que ninguém podia evangelizar Paulo a não ser Jesus Cristo. Porque Paulo, o crente que fosse evangelizado, morria. Era um homem velho, um homem que tinha dentro de si a soberba, um homem que tinha dentro de si a ganância, um homem que tinha dentro de si, a prepotência. Aí no caminho de Damasco ele tem um encontro com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aí no caminho, aleluia, de Damasco ele tem um encontro que seria, ou melhor, que foi o começo da sua restauração. Glória a Deus. Só que aí, depois de Paulo ter um encontro com Cristo, Deus vai olhar para Paulo e vai dizer, Paulo, você sabe muita coisa. Segundo os Coríntios 12. Você tem todos os dons espirituais. Você é usado por intermédio de revelações celestiais. Então, para o velho homem não ressuscitar, você pensar que alguém queria andar na pontinha do pé, eu vou colocar em você um espinho na cara. Isso aqui, irmão, é muito interessante. Porque isso também acontece em nós. Deus olha para nós e diz, para você não ressuscitar o velho homem, não voltar quem era antes, eu vou colocar em você um espinho. Algo que vai paralisar a velha criatura. Oh, glória. Algo que vai fazer com que você siga com a sua vida restaurada. Aleluia. E isso, irmão, é verdadeiro. Não só verdadeiro, como também necessário em nós. Aleluia. Porque imagina Paulo sem o Espírito. Paulo teve um encontro com Cristo. Ali reconheceu a necessidade de ter a pessoa de Cristo como seu Salvador. Mas Paulo, ele era um homem de muita sabedoria. Escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Foi um apóstolo que sofreu no início da sua caminhada, porque lá em Gálatas ele diz, Paulo, apóstolo não pelos homens, mas por Cristo, porque o seu apostolado não era reconhecido pelos demais apóstolos. Então ele sofreu ali no início do seu ministério. Mas Deus lhe concedeu tanta sabedoria que Deus olhou e falou para você, para a soberba não voltar, para a prepotência não voltar, para o velho homem não voltar, eu vou colocar em você um espírito. E a Bíblia diz, irmão, que Paulo vai relatar o próprio Deus ter enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que não se exaltasse. E quando Paulo ele relata isso, irmãos, aqui eu entendo que muitas das vezes nós que dizemos ter nossa vida restaurada, reclamamos das poucas lutas que nós passamos. Mas Paulo ele vai reconhecer, ele vai dizer, por isso eu tenho prazer na aflição.
Jesus me restaurou e por isso eu tenho prazer nas angústias que eu passo. Jesus me restaurou e por isso eu tenho prazer na perseguição. Porque eu sei que quando eu estou fraco, quando eu penso que estou fraco, Aleluia! Porque isso é ter uma vida restaurada. Oh Espírito Santo de Deus. Isso, irmãos, é ter uma vida restaurada. É quando eu reconheço de que quando, aleluia, eu estou fraco, aleluia, Deus olha para mim e diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Você está fraco, mas eu te faço forte. Você está fraco, mas eu te fortaleço. Aleluia, mas permaneça com a sua vida restaurada. A única coisa que eu quero de você é um coração rendido. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um outro exemplo de vida restaurada. Aleluia. O exemplo de Pedro, apóstolo de Cristo. E de toda a história de Pedro, a que mais me chama a atenção é acerca da sua morte. Aleluia. Porque a sentença de morte para Pedro vai ser, quem sabe me dizer? Crucificação. Só que Pedro ele vai olhar para trás. Ele vai lembrar quando ele estava lá na sua profissão de pescador. E chegou um homem à beira, aleluia, daquela praia, que tirou ele de lá para ser pescador de alma, pescador de homens. Ele vai se lembrar de Jesus, que restaurou a vida dele. Aleluia. Então ele vai dizer: eu não sou digno de morrer como morreu Jesus. Eu não sou digno de morrer como morreu meu Salvador. Já que a minha sentença é a crucificação, então me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como morreu aquele que, irmão, isso é profundo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque, irmãos, de todos os 3 exemplos que eu dei aqui até agora, todos os 3 têm uma coisa em comum. Aleluia. Quando nós falamos de vida restaurada, que é o reconhecimento. É quando eu reconheço, eu preciso, eu necessito, eu sou dependente. Oh Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando eu tenho uma vida restaurada, irmão, eu reconheço que eu preciso ser uma nova criatura. Glória a Deus. Eu reconheço, aleluia, que eu tenho que deixar as coisas velhas para trás. Glória a Deus. E assim foi Pedro. Aleluia. Pedro, ele olha para a sua sentença e diz: eu não sou digno de morrer como ele morreu, porque eu era pescador, vivia em favor da minha profissão, mas um dia ele chegou à beira da praia, lá onde eu estava. Reflexão de Pedro. Glória a Deus. Um dia ele chegou lá na beira da praia Aleluia. e me chamou, Glória a Deus. dizendo: a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, vai ser pescador de alma. E ali Pedro, creio eu, encerra essa reflexão dizendo: ele restaurou minha vida. Eu tenho uma vida restaurada hoje por causa dele. Então eu não sou digno de morrer como ele morreu. E aí Pedro, irmãos, mostra mais um exemplo, não só de vida restaurada, como também de um coração rendido. Não só de uma vida restaurada, mas também de um coração obediente. E é isso que nós precisamos ter. Louvado seja o nome do Senhor.
É isso, irmãos, que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. É olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que nós precisamos mudar para ser uma nova criatura. É olhar para dentro de nós e reconhecer que as coisas velhas se passaram e eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer diferente. Porque, irmãos, aquele que tem uma vida restaurada, ele é diferente. Ele é diferente. O próprio Pedro, quando negou Jesus, você anda como ele, você fala como ele, você é um dos dele, irmão, era diferente. Era diferente. Qual era a situação de Pedro? Quem passava por ele via que foi uma pessoa instruída por Jesus. Ele era diferente. Então, quando eu tenho a minha vida restaurada, eu tenho que ser diferente. Aleluia. Eu tenho que fazer, aleluia, com que os outros vejam que eu sou discípulo de Jesus. Que eu verdadeiramente testemunho o Evangelho de Cristo Jesus. Porque eu sou uma nova criatura. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Quantas vidas, irmãos, foram transformadas, testemunharam essa transformação na palavra, tiveram a sua vida totalmente transformada por Cristo. E hoje serve de testemunho para nós. Aleluia. De uma vida restaurada com o coração rendido perante o Senhor. Né? Serve para nós como um exemplo verdadeiro na palavra para nós. E não só desses 3 exemplos, nós vamos ver muitos exemplos de vidas que foram restauradas, pessoas que estavam perdidas. Pessoas que estavam vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de adultério, uma vida totalmente corrompida, até Jesus chegar. Aleluia. E transformar estas vidas. Glória a Deus. Até Jesus chegar e operar o milagre da transformação. Aleluia. Então, irmãos, para nós que aqui estamos nessa noite, que servimos ao Senhor, que temos a nossa vida transformada, nós temos que dar o exemplo de uma vida transformada. Sabe por quê, irmãos? É muito lindo quando nós olhamos para alguém e a gente pensa, eu vejo Cristo nessa pessoa. Amém. É lindo quando a gente olha para alguém e diz, eu vejo a semelhança do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém, aleluia, que às vezes vive uma vida corrompida lá fora, mas olha para nós e vê imagem e semelhança do Pai. É o sinal de uma verdadeira transformação, de uma verdadeira restauração por Cristo. Eu costumo dizer que quando nós levantamos as nossas mãos para aceitar a Cristo, ou melhor, para reconhecer, porque nós fomos aceitos por Ele primeiro, para reconhecer que nós somos dependentes dEle. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos ali firmando um compromisso de transformação. E eu tenho que honrar com este compromisso. Glória a Deus. Eu, quando aceitei a Jesus, era criança, muito pequeno, não tinha muita
noção, posso dizer assim, de um verdadeiro evangelho. Mas depois que eu aceitei a Jesus, eu passei a buscar o conhecimento e ali passei a honrar este compromisso que eu firmei ao levantar a minha mão. Glória a Deus. Compromisso esse de uma vida transformada. Aleluia. E de um coração rendido, submisso à vontade de Deus. Glória a Deus. Ali eu passei a honrar este propósito que eu firmei com Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para a igreja de que também não é agradável quando nós olhamos para alguém que às vezes diz ter a sua vida restaurada. Não é, irmãos, não é agradável. Mas não vive em conformidade com aquilo que está escrito na palavra. E é até triste quando nós nos encontramos em uma situação como essa. De alguém que às vezes já levantou sua mão e não vive em conformidade com a palavra. Vida que ainda não foi restaurada por Cristo. Porque, irmãos, uma coisa eu digo de certeza: a partir do momento que eu tenho um verdadeiro encontro com Cristo, eu sou diferente. Glória a Deus. Assim foi com Paulo. Amém. A partir do dia que Paulo teve ali um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a vida de Paulo passou a ser diferente. Aleluia. Aquela mulher samaritana, a partir do momento que ela teve um verdadeiro encontro com Cristo, a vida dela passou a ser diferente. Aleluia. Irmão Lohan, o que você está querendo dizer com isso? Eu não posso dizer que eu tenho uma vida restaurada se eu vivo na mentira. Eu não posso dizer que eu tenho uma vida restaurada, louvado seja Deus, Aleluia. se a minha vida está em desconformidade com o ensinamento de Cristo. Glória a Deus. Eu não posso dizer que eu tenho uma vida restaurada, aleluia, Aleluia. se eu somente atento às Escrituras dentro dessas quatro paredes. Aleluia. Isso é triste, irmão. É triste. Mas acontece no meio do Evangelho. E cabe à igreja do Senhor, irmãos, estar atenta a esse tipo de prática que tem assolado a igreja do Senhor, que é a falsa restauração, a falsa rendição, que tem dominado os altares, Oh, meu Deus. que tem dominado os bancos, que tem dominado, irmãos, os pontos de destaque dentro da casa de Deus, e tem passado desapercebido muitas das vezes aos nossos olhos. E nós temos que se atentar, irmão, a isso. E de que forma, irmão, eu me atento a quem realmente tem uma vida restaurada? Aleluia. Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu entro pela porta da igreja, de dentro de gravata, com a Bíblia na mão, vou dar um exemplo como se fosse eu, a minha pessoa. Todo mundo me conhece como membro, parte desta igreja. E aqui dentro, irmãos, todo mundo me conhece como novo. E aqui eu dou um bom exemplo de servo de Deus. Aqui eu sou atento àquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas.
Aqui eu sou batizado com o Espírito Santo e falo em línguas estranhas. Aqui eu opero maravilhas por intermédio do Espírito Santo. Mas da porta para fora eu esqueço de tudo que aqui aconteceu. Jesus é forte. Da porta para fora, aleluia, a Bíblia se torna um livro qualquer e eu me esqueço das palavras que aqui foram escritas e foram deixadas para a minha vida como exemplo de vida, como exemplo de restauração verdadeira. Meu Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Tem misericórdia. Oh, Espírito Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo Deus! Isso, irmão, tem acontecido. O meu verdadeiro exemplo, o meu verdadeiro testemunho, irmão, de vida restaurada está desse portão para fora. Aleluia. Quando eu mostro para quem está dentro da minha casa, para quem está no meu trabalho, para quem está na escola que eu estudo, para o meu grupo de amigos, quem verdadeiramente é Cristo Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Havia, irmãos, uma prática. Meus irmãos sabem que antes de vir para cá, eu pertencia à Assembleia de Deus. E havia, hoje em dia eu acho que não tem mais, mas havia uma prática que quando se ia escolher alguém para exercer um cargo por consagração ou por função, os irmãos enviavam um irmão à vizinhança do candidato e ali pegava o exemplo dele, mas pelos seus vizinhos, pela sua família. E isso era muito interessante. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho um bom exemplo. Aleluia. Aqui dentro eu tenho um bom testemunho. Aqui dentro eu tenho boa oratória. Aqui dentro eu tenho bom entendimento bíblico, mas quem sou eu dentro da minha casa? Aleluia. Aqui dentro eu tenho um exemplo de vida restaurada, mas dentro da minha casa eu sou uma vida restaurada em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Jesus. Nos períodos de oração, aqui na igreja eu mostro rendição, mas dentro do meu quarto pela madrugada, eu tenho mostrado rendição a Deus. Amém. Eu tenho demonstrado o coração rendido. Oh, Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Será, irmãos, que a mesma prática que eu tenho aqui, eu tenho lá fora também? Será, aleluia, que a minha vida realmente foi restaurada por Cristo? Oh, aleluia! Oh, Santo Deus de mistério. Glória a Deus! Será que eu realmente, aleluia, estou com a minha vida totalmente respaldada na palavra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, é muito fácil eu ter uma vida restaurada aqui. Mas não é aqui que eu dou o verdadeiro exemplo de vida restaurada. É lá fora. É como eu trato o meu vizinho. Como eu trato os meus familiares. É o tipo de conversa que eu tenho com os meus colegas de trabalho. Aí diz se eu tenho realmente uma vida restaurada. Aí vai dizer se eu realmente tenho uma vida restaurada por Deus. Aleluia! Então, irmãos, que nós devemos se atentar a isso. Glória a Deus, aleluia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Aleluia.